E tá bom, o vídeo aqui que nós vamos assistir fala sobre a Phoenix Games, que a Phoenix Games é a empresa mais infame da história do canal Keifal. Já assistimos um vídeo dele antes, que é esse vídeo aqui, que tem um Mario bizarro na thumbnail, acho que não dá nem pra ver aqui no overlay, mas a gente já assistiu um vídeo do canal dele. Então, sem mais delongas, o vídeo original vai estar na descrição e vambora. O quê? Pera aí. Isso, calma aí, que veio muito... Só censurar, Luquita. Eu não vou ficar editando vídeo pro canal de cortes, não. Já edito pra 2 canais. Haja tempo e haja PC. Eu tô de fone, desculpa. Aê, voltei agora, a energia do nada... Ah, não, pera. Aê, voltei, a energia do nada foi embora. Eita! Querendo criar meu canal, mas eu tenho perfil público e trabalho com meu perfil do Instagram e WhatsApp privado. Eu tenho medo de pessoas atormentarem pelo WhatsApp. É só você não falar nada sobre a sua vida profissional. E é isso. É que assim, eu nunca divulguei pras pessoas próximas de mim que eu tenho canal, então, yeah. E se ficar enchendo seu saco, você fala que não tem nenhuma relação com o seu perfil profissional. É isso. Acabou. Tá? Olá, seres vivos! Em meio à ampla indústria do mercado de games, existem muitos jogos que marcam por serem projetos incríveis. E isso é uma coisa que pode ser tanto o resultado de uma desenvolvedora indie quanto de uma empresa mais renomada. Afinal, não é o tamanho de uma empresa que define a qualidade de um jogo, pois existem tanto projetos ruins desenvolvidos por empresas grandes quanto por empresas indies. Só que por mais que projetos ruins sejam bem comuns, independentemente da empresa que o esteja desenvolvendo, é sensato dizer que geralmente isso acontece 1, 2 ou até 3 vezes. Às vezes até mais. Porém hoje eu irei falar um pouco sobre uma... Meu Deus, nossa, por um breve... Eu tinha esquecido que era Peter Pan. Por um breve momento eu achei que era The Legend of Zelda. Puta merda. Tadinha do Mizura. Ô, louco. Fui eu que mandei o vídeo, desculpa. Achei que era o Lúcio que tinha mandado o vídeo. Obrigado, sábia anciã. Droga, chama a Luquita de velho. Luquita podia trazer live de Mineirinho. Axé. empresa que deixou seu marco na história por ostentar dos títulos mais estranhos e bizarros que já foram produzidos no mundo dos videogames. E eu estou falando de uma empresa chamada Phoenix Games, uma obscura empresa produtora de jogos que hoje em dia é bem desconhecida, mas que marcou a era do PS2 com lançamentos bem intrigantes, para dizer o mínimo, se tornando assim a empresa mais infame da história. E é sobre ela que eu vou falar hoje. Então, sem demorar muito, pega um café e vamos pro vídeo, porque a história... Caralho, mas qual que é o lançamento infame da Phoenix? É um jogo de terror usando contos infantis? Ou sei lá, pegaram algum personagem e fizeram um jogo de creepypasta pra PlayStation 2? Não entendi essa estética, essa temática de terror, gente. Desculpa, eu não tô muito no clima. é longa. Oi? Peraí. Lembrei da live da Yuna querendo comer o cu do Luquita e do chat com farofa quando jogava Mineirinho. Bom, nossa, a tadinha da Yuna. A Yuna tava se fudendo no Mineirinho e eu falando merda o tempo inteiro, irritando. Eu entreguei muito conteúdo aquele dia. Ela queria me estrangular depois da live? Sim, mas eu tava entregando muito conteúdo. Tá tudo botando no meu cu isso, Luquita. Se sou eu, ô louco, calma. O que tinha... Ô louco, que é isso? Calma, calma. Acho que já ouvi isso. Lembro que fizeram até a arte da Branca de Neve. O que tem a Branca de Neve de tão bizarro? Vamos começar contextualizando o surgimento da Phoenix Games na indústria de jogos. E para fazer isso precisaremos voltar um pouco no tempo, mais especificamente no ano de 2003. Só que entender sobre a origem dessa empresa é uma tarefa consideravelmente complicada, pois é relativamente difícil de se obter informações concretas relacionadas a ela na internet. Se especula que ela seja uma empresa de origem inglesa, holandesa ou alemã, e tenha surgido por volta do ano 2000, sendo composta de 6 pessoas e que trabalhou muitos de seus projetos em colaboração de uma empresa de animação alemã conhecida como Jingle Pictures, sendo que foi justamente essa empresa quem se tornou responsável pelos piores títulos já publicados pela Phoenix Games.
Isso porque grande parte de seus jogos eram adaptações feitas a partir das animações da Jingle Pictures, o que por sua vez tinha produções tão boas quanto da própria Phoenix. Meu Deus, olha a cara dessa pata. Parece que ela viu coisas que ela não deveria ter visto. Fizeram Sonic.tz, certeza. O quê? Vamos pôr um decor, senta que lá vem história. Luquita, fala, Lúcius. Nossa, eu conheço essa empresa, ela faz um monte de jogo merda. Essa pata conheceu o Tora Pato, meu Deus. Calma lá, besouro. Calma, esse corte vai pro YouTube. Tem coisa que eu não posso falar. Phoenix Games. Então já dá pra imaginar o resultado disso. Mas sabe-se que seu primeiro jogo publicado foi um jogo chamado Shoot, lançado para o console do PlayStation 1 no ano de 2003, que seria um jogo de tiro, como o próprio nome sugere, e que tem sua gameplay dividida em 7 minigames, mas na verdade eles são apenas repaginações de um mesmo conceito de gameplay. Então basicamente, pô, parece ser um jogo bem merda, hein? É tudo a mesma coisa. Sem shade, mas parece ser um jogo bem merda. Apesar de ser amplamente desconhecida, a Phoenix Games começou a ganhar cada vez uma maior notoriedade devido à qualidade de seus jogos, ou melhor dizendo, a ausência delas. Desde seus primeiros lançamentos, sempre foi possível observar o fato dos jogos da Phoenix Games serem ruins em quase todos os aspectos. E por ser uma coisa recorrente, era como se isso fosse realmente um resultado intencional, o que quando paramos para olhar parece realmente ser o caso. Isso porque uma das principais características da empresa era o fato de que, além de se autodenominar como uma empresa especializada em marketing e publicação de jogos de baixo esforço e com preços acessíveis, ela priorizava principalmente um curto prazo de desenvolvimento de seus jogos para que fossem lançados rapidamente. Então, olhando para os seus projetos, a princípio pode até parecer que eles só são ruins por serem de baixo orçamento, mas na verdade o motivo da qualidade lamentável de seus jogos era por conta dos mesmos serem produzidos em massa, o que por sua vez resultava em jogos horríveis que em suma eram feitos copiando outros títulos populares da época sem a devida licença. Meu Deus do céu. Isso realmente foi... Pera aí, esse jogo realmente saiu? Não é meme essa porra, não? Porque assim, se ele existe, eu quero jogar essa porra. A Branca de Neve literalmente sendo uma história onde um cara mais velho, sim, um príncipe é mais velho, se apaixona pela Branca, que tinha 13 anos e já estava desvivida, e quando foi revivida, eles se casaram e botaram a Rainha Má pra dançar com um sapato de ferro quente pra chocar. Caralho! Sim, essa história é real. Real não, a versão original. Meu Deus. Que, olha que merda desse game. Sim! Você entendeu, Luquita? Eu não entendi. Você é velho e burro. Que isso? Eu não fiz nada. Tô sendo xingado. Fiz nada. Isso fazia com que geralmente seus jogos fossem os mais escolhidos pelos pais que buscavam uma alternativa mais barata com relação aos jogos do mercado. Daquele mesmo jeito que provavelmente você na sua infância pediu um PlayStation para sua mãe e ela acabou lhe trazendo um impressionante Polystation da feirinha como resposta. Então, apesar da reputação infame da Phoenix Games ser muito mais conhecida na gringa, é bem provável que seus jogos também tenham sido amplamente comercializados aqui no Brasil. Então é possível que você já tenha tido um deles em algum momento. Um dos primeiros jogos publicados pela empresa foi um jogo chamado Dalmatians 2, um jogo baseado em uma animação da Jingle Pictures que foi lançada no ano 2000. E sim, o jogo é o 2, apesar de nunca ter existido o 1. O jogo foi lançado para 3 consoles. Ah, então peraí. Se esse é o 2, então ele quer dizer... Não, pera. Então esse jogo ele se coloca como uma sequência do 101 Dálmatas do PlayStation 1, que é um jogo foda. Eu gosto desse jogo. Cara, ó, os jogos que eu gostava de jogar no PlayStation 1, jogos de desenho, essas coisas, tinha o jogo do Bob Esponja, que eu gostava de jogar o jogo do Bob Esponja, eu achava legalzinho, que era um jogo todo 2D e tal. Tinha o jogo do 101 Dálmatas, que é um puta jogo foda. Também tinha o jogo do... Tinha o jogo do Toy Story, eu não ligava muito, mas era legalzinho. Eu tinha o jogo do Little Stitch, que foi o jogo onde eu mais fui longe, quando eu era bem criancinha. Tinha o jogo do Monstros S.A., que eu achava legal, mas eu não entendia muito, eu ficava preso porque eu não sabia inglês. Tem do... Deixa eu ver. Do Aladdin. Tinha um jogo do Aladdin. O jogo do Aladdin é da hora pra caramba. Eu também tinha ido longe quando eu era criancinha. Deixa eu ver. Qual é outro jogo?
Tinha lá a nova onda do Imperador, só que esse eu nunca tive. Eu sei que tem dublado pro PlayStation 1 e não é mod, dublado real, oficial. Realmente foi dublado, tipo, com os dubladores mesmo. E um outro jogo que me marcou bastante foi o jogo do Gasparzinho. Tinha o jogo do Gasparzinho. Eu acho que vocês nem sabem o que é Gasparzinho, né? Tirando, sei lá, o Decor. Acho que o Lúcio deve saber. Porra, mas Gasparzinho é bagulho velho, hein? Caralho, acho que nova geração não sabe nem o que é isso. Deixa eu ver. Porra, como é que eu tava esquecendo desse jogo? O jogo do Pato Donald. Que tem um nome todo estranho, eu não vou tentar falar aqui, porque senão eu vou acabar me enrolando. Era um jogo de plataforma, que era tipo Crash, só que mais difícil. Crash eu acho fácil. Tinha o jogo do Pato Donald. Tinha o Mickey Wild Adventures, que é um jogo bonito pra cacete. Ele é difícil? É difícil, mas é um jogo bonito pra cacete. Eu também tinha me marcado. Cara, eu tenho o CD do jogo até hoje. Até hoje aqui ele funciona. Eu não sei dizer se ele é original ou não. Acho que não, porque não tem a caixinha. Acho que de PlayStation 1 original mesmo só tem só o Rockman 4 Complete Works. No caso é o Mega Man 4, trabalhos completos. Enfim, é um jogo que lançou só no Japão, mas de alguma forma eu tenho uma versão original em casa. Porque eu ganhei quando era criança. E aí? Ah, essa animação, esse estúdio eu conheço. Albina, Pele Pálida. Hã? Ah, não tem autores albinos? Oxe, procure. E tem atores que não tem cara... Oh, calma, calma. Pra falar mal dos live action da Disney tem munição de 5 anos. Ô, louco. Tem o Chip Rider, que é dublado em PTBR para PlayStation 1. Esse eu não conheço. Minha Branca de Neve tá no Once Upon a Time, então nem ligo. Ô, louco. Eu sei quem é um Gasparzinho. Fantasminha Lacinho? O desenho do Fantasminha. Ah, bom, achei que vocês não conheciam. Eu só assisti aquele desenho do Gasparzinho em 3D. Os únicos live action da Disney que eu gosto é da Pequena Sereia e Cinderela. Pequena Sereia eu ainda não assisti. Eu falei que eu ia assistir, no fim eu ainda não vi. Gasparzinho é velho? Sim. Da Hanna-Barbera, eu acho. Eu acho. Tenho muito a reclamar da Pequena Sereia. Tem muita coisa pra falar. Gasparzinho, Fantasminha Camarada. Sim. Chip Rider é o jogo do Willy Coyote. Ah, eu já ouvi falar, mas eu nunca joguei. Aí eu já joguei o... Cara, eu já joguei o jogo do Space Jam. Que é o jogo lá de basquete do Looney Tunes. É um jogo da hora. E eu também joguei aquele jogo de corrida dos Looney Tunes. Joguei o jogo de corrida do Pica-Pau. Que a galera odeia, mas eu gosto desse jogo. Qual mais que eu já joguei? Corrida Maluca do PlayStation 1. Corrida Maluca era bom demais. Qual foi o outro jogo que eu já joguei? Pantera Cor-de-Rosa. Nossa, Pantera Cor-de-Rosa do PlayStation 1. Puta merda. Cara, que jogo foda. Tipo, tem vários minigames. É o minigame que segue o mesmo estilinho do desenho. Cara, muito foda, mano. Pantera Cor-de-Rosa é muito foda. Qual é o outro jogo que eu já joguei? Peter Pan. Tinha um jogo do Pateta. Nossa, tinha um jogo do Pateta que você ficava andando pela casa do Pateta e você tinha que fazer minigames. Eu falei muito Pateta em pouco tempo, né? Viu? Eu não tô bem da minha saúde mental não tá bom, não. Quero melão. E, cara, nossa, o jogo do Pateta era legal. Porque, enfim, era um jogo pra criança, eu era criancinha. Então. Yeah. Porque era legal, porque, tipo assim, você ia lá no porão do Pateta e tava tudo alagado e tinha um minigame de golfe. Tudo a ver. Entendeu? Aí você tinha que vencer o minigame pra não alagar a casa. A casa do Pateta ficava alagada por algum motivo. Bom, o treinamento estourou. Né? Não, estourou não. Você tinha que fechar lá o registro. Mas enfim, você tinha que resolver minigame. Cara, era muito foda o minigame do Pateta. Mas assim, é coisa tão simples que hoje em dia eu não vou conseguir fazer porque eu sou burro. É isso. Parece a animação das garotas Harley. Não estarei porque eu tenho argumentos sólidos. Ô louco. Sentido, palavras digitadas são sólidas, não líquidas. Eu tô panguando legal. Não questione, isso faz sentido na minha cabeça. Luquita lembrando os joguinhos da infância. Sim. Foda que eu vou atrair hate pra caralho. Se você é o argumento que só porque a história da Ariel vem da mitologia grega, ela não pode ser negra, acho que você vai tomar um toco mesmo.
Aí eu não sei da lore. Eu não sei da lore, então minha resposta é melão! Gosto de comer melão. Mas uma coisa bizarra sobre ele é que em cada console que ele foi lançado, é como se ele fosse uma sequência ou um jogo diferente. Por exemplo, no PlayStation 1 ele foi lançado como Dalmatians 2, enquanto no PlayStation 2 ele foi lançado como Dalmatians 3, e no console do Wii e Nintendo DS, ele foi lançado como Dalmatians. Meu Deus do céu, olha só essa capa. Olha aquele cachorro no canto direito da capa. Ele, sei lá, ele morreu. 4. O motivo disso? Eu não tenho a menor ideia. Aliás, a versão lançada do Wii e DS é tão obscura que é praticamente um material perdido hoje, sendo que é praticamente impossível de encontrar qualquer coisa sobre esse jogo em qualquer lugar. E não tem muito o que falar sobre esse jogo além do fato de ser terrível em todos os sentidos, tanto na parte da animação, que é muito mal feita, quanto na parte do áudio, que proporciona uma dublagem no mínimo trágica. Stop! Give that back immediately! Huh? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Parece aquele jogo. Melão! Gosto de comer melão. Melãozinho. Ah, tomar no cu, esqueci que eu ia falar. Caralho, perdi o fio da meada. Desgraça! Ah, lembrei. Essa estética, toda de som estourado, animação fodida, me lembra muito aqueles jogos da Nintendo, do Philips CDI, mano. Cara, assim, se eu for tentar jogar qualquer jogo minimamente bom, ninguém assiste. Vocês querem me ver sofrer, né? Então acho que muito provavelmente vocês vão querer me ver jogando essa porra em live, né? Ou tentando, pelo menos. Não sei. Honestamente, pra mim, a Pequena Sereia pode ser azul com bolinhas amarelas. A atriz não me convence. Os peixes não têm carisma. Sinto que a história se passa na água. Isso só no trailer, tem que ver o filme, mas dificilmente vou ter uma opinião melhor. Pera aí, o quê? Dalmatians. Essas merdas são uns bootleg das animações da Disney. Puta que pariu, meu irmão. E sim, e eu tô achando isso incrível. É que um estúdio que animava em pixel art, eu ouvi falar desses. Fazem história mockbusters de conto de fada. Tem um asco desses animal 3D realistas. Não podia ser algo mais cartunesco? Eu acho que dá um charme. Eu acho que dá um charme. Essa dublagem me lembrou The Town with No Name, que tinha umas dublagens muito estouradas e mal feitas. Vou virar uma espuma. Luquita, seu Palerma. É que teu PC não joga nada minimamente bom. Luquita, que isso? Calma. Luquita, vou roubar seu café. Quero ver você sofrer. Eu não tomo café. Como é que você vai roubar café de alguém que não toma café? Thieves! Stop the thieves! Is there something not in order? These dogs here wanted to steal my gingerbread hearts! E principalmente da gameplay, se é que podemos chamar assim. Pois o jogo, na verdade, consiste em uma coletânea de minigames simples baseados em cenas e trechos do filme, como quebra-cabeças, imagens de colorir e etc. Nossa. Então com isso já deu pra perceber que esse jogo era bem ruim mesmo. Só que apesar disso, esse é apenas um dos lançamentos da Fênix. Nossa, esse menu me lembrou, sabe do quê? Sabre é foda. Sabe do quê? Do jogo do Tom e Jerry pro PlayStation 1. Você tinha que ficar... Que você era o Jerry, obviamente, e você tinha que ficar fazendo armadilhas pro Tom. Era muito foda. Phoenix Games. Como eu havia dito, uma das principais estratégias, tanto por parte da Phoenix Games quanto da Jingle Pictures, consistia em produzir jogos que se baseavam em filmes famosos para lucrar em cima deles com produções de baixa qualidade sem a necessidade de obter uma licença para isso. Como é de se imaginar, isso geralmente causa muitos problemas com as empresas detentoras dos direitos autorais, mas curiosamente isso não impediu que a empresa continuasse publicando seus títulos até o ano de 2010. Isso porque esse tipo de prática é muito mais comum do que parece, pois consiste em um modelo de produção conhecido como mockbuster, um modelo muito utilizado no mercado do entretenimento que consiste em criar uma mídia se baseando em um título. Eu não sabia desse termo, aí agora eu muito provavelmente vou entrar num hiperfoco de pesquisar sobre mockbusters. Específico de... Porque, meu, eu acho que isso daqui é ouro pro Retrotech. Assim, sem shade. De duas uma. Ou eu vou encontrar o ouro, ou eu vou ficar maluco. Não sei o que vai acontecer primeiro. Porque assim, porra... Não, mas tem que ser mockbuster de jogo. De coisa que dá pra jogar, pro Retrotech. Porque de filme não dá. Você acha porque você é velha. Velhas acham coisas realistas. Que isso? Calma. Vocês estão me chamando de velha de graça.
Esse estúdio aí fazia uns filmes ainda, acho que editando um Commodore, se eu não me engano, era absurdo. Será que a Jingle Pictures foi processada? Não faço a menor ideia. Lançaram o filme até 2005. Tô pensando aqui se mistura ideia só faz separado, meu Deus. Luquito, eu te ajudo, eu tenho uma produtora expert em mockbusters. Tu não acha ouro lá, só bosta mesmo. O primeiro filme mockbuster que eu assisti foi o filme Carrinhos, que era um bootleg brasileiro do filme Os Carros da Disney. Esse, infelizmente, eu nunca vou conseguir trazer pro Retrotech, porque a empresa dá... porque acho que a empresa, acho que é Multibrinquedo, alguma coisa assim, ela dá strike. Então, coisas dessa empresa não vai ter vídeo porque eles dão strike. O que você acha? Isso é uma raposa... Que isso, ô louco, calma. Vídeo brinquedo, isso. Essa é a empresa. Então tudo que for dela não vai ter vídeo no Retrotech porque eu não quero tomar strike. Sucesso para surfar no seu hype de lançamento e assim ganhar algum dinheiro com isso. O que é exatamente o caso de Dalmatians 2, que, como você deve ter percebido, é uma cópia descarada do filme 101 Dálmatas. E durante todos esses anos em que teve na indústria, a Phoenix Games foi responsável por trazer os títulos mais bizarros e até mesmo engraçados de todos os tempos, o que, entre outras coisas, envolviam as cópias mais horríveis que um ser humano já viu. Existem muitos exemplos que podemos citar de jogos desse tipo, afinal, como eu disse, essa estratégia era muito comum entre os jogos da Phoenix Games. Como por exemplo o jogo Animal Soccer World, um jogo que se destaca por sua qualidade precária de animação, condizendo com outros títulos da empresa, além de ter uma dublagem terrível, que é puxada para um inglês muito mal falado. E aliás, muitas vezes parece até que a dublagem completa do jogo foi feita só por 2 pessoas. O que sinceramente é bem possível. Nele fica evidente que a maior parte do elenco dos personagens que compõem o filme, se não todos, são claras cópias de personagens de franquias famosas. E muito por conta disso e mais algumas outras coisas, que ele é tido como um dos títulos mais infames já lançados pela empresa. Só que entre esses jogos, existe um que parece até mesmo ser um tipo de piada. E esse jogo é chamado Branca de Neve e os 7 Garotos Espertos. Pois é, o nome do jogo é exatamente isso que você ouviu. Eu vou escolher o silêncio. E sinceramente não é muito difícil deduzir que esse jogo é horroroso em todos os sentidos, pois isso fica claro apenas quando olhamos para a capa do jogo, que já consegue passar essa imagem com muita perfeição. Aliás, uma coisa muito importante de notar nessa capa, que você até talvez tenha notado, é que o jogo é uma clara cópia da história da Branca de Neve e os 7 Anões. Porém, contudo, absolutamente nada do que é mostrado na capa condiz com o material do jogo em si. Nenhum dos personagens que aparecem nessa capa tem sequer a mínima semelhança com os personagens da história. Então, nesse sentido, o jogo consegue ser tão ruim ao ponto de falhar até mesmo na própria capa. Além disso, assim como outros jogos, o jogo em si não é nada mais do que um curta em que o jogador assiste e logo depois é levado a alguns minigames de colorir e montar quebra-cabeças. Então é até mesmo difícil de chamar isso de um jogo. Só que a parte mais engraçada é que, assim como o Dalmatians 2, esse jogo também foi lançado para mais de um console. E o que prova a infâmia da Phoenix Games é que, da mesma forma que foi feita antes, ele foi lançado para o Wii, só que com outro título e com outra capa, como se fosse um jogo completamente diferente. Então, com tudo isso, é possível perceber que esses feitos dessa empresa era uma coisa realmente intencional, e não só um produto amador. Até porque eles mesmos se diziam como uma empresa especializada em jogos de baixo esforço e produzidos em massa, mas na verdade quase não havia nenhum esforço na produção desses jogos, pois principalmente esses baseados em animações da Jingle Pictures eram apenas réplicas de seus curtas com alguns simples minigames adicionados. E mesmo em se tratando de jogos de própria autoria, que não se copiavam de algum filme, a qualidade era sempre a mesma em todos eles, sendo jogos com conceitos genéricos, mal feitos e mal otimizados. Aliás, a critério de curiosidade, foi justamente a partir de uma das animações da Jingle Pictures que... Mano, que porra é essa? Que porra é essa, velho? Ela dá strike, né? Ian quase tomou, mas ele censurou muita coisa. Então, cara, eu vou ser bem sincero, Lucius. Eu falei cara por força de hábito. Mas é o seguinte. Se eu tiver que parar muito tempo da edição e tal, da produção, pra ficar censurando, pra ficar tirando coisa e tal, compensa não fazer, compensa procurar outro tema de algum outro lugar. Porque assim, coisa retrô, vamos ser bem sinceros, não tá especificamente preso só a essa empresa, então eu posso procurar outras coisas. É isso. O strike acha que vai proteger a mídia? Não vai, as pessoas só não vão falar dela. E aí vai cair no esquecimento. Porque assim, a minha geração, ela pode até saber o que foi, as coisas da vídeo brinquedo e tal.
as próximas não vai saber. Então é um tiro no pé, entendeu? Porque, querendo ou não, o vídeo que eu posto hoje, daqui a alguns anos, pode conversar com uma rapaziada que se interessou por coisa retrô. Tipo, os próximos adolescentes, eles podem se interessar. Entendeu? Daqui a alguns anos. É isso que eu tô querendo dizer. Obrigado, Luquitinho. Sua opinião foi ótima. Nem lembro qual foi a minha opinião. Vou fazer exatamente isso. Ou não, a empresa é alemã. Ah. Ainda tô pensando. Agora que eu vi o leãozinho com uma bola de futebol ali, é Rei Leão com futebol. Sou obrigado a falar ah. Essas animações desse jogo me lembrou aquele jogo de Zelda de CDI, que tem uma animação bem mequetrefe. Sim, eu tinha comentado antes, que era os jogos da Nintendo, que foi lançado por Philips CDI. Mas o que é isso que tá aparecendo no meu computador? Não acredito, mas o que é isso? Pinofauro. Surgiu aquele meme IE do dinossauro que ficou muito famoso na internet. As controvérsias por parte da Phoenix Games são notáveis quando olhamos para o fato de que seus jogos não eram ruins porque eram de baixa qualidade. Eles eram ruins porque queriam ser ruins. O próprio jogo que eu falei antes da Branca de Neve é uma prova disso, uma vez que consegue ser ruim logo na capa do jogo, não por ser mal feita, mas por não ter absolutamente nada a ver com o jogo. E por falar em capas, é interessante fazer um passeio observando os títulos publicados pela empresa durante o tempo em que teve no mercado e observar como isso era um padrão que podia ser observado precisamente em todos os seus jogos. E é muito por conta disso que a Phoenix Games é amplamente associada como detentora das piores artes de capas de jogos de todos os tempos. Inclusive foi a partir de uma das capas da Phoenix Games que se originou um dos casos mais bizarros de Lost Medias em jogos, sendo ela envolvendo o suposto lançamento da empresa de um jogo chamado Pest para o console do PS2. Eu já até cheguei a comentar sobre esse caso em um vídeo do meu canal sobre lendas bizarras que eu recomendo que assista. Esse suposto jogo foi na verdade um projeto da Phoenix Games que nunca foi além do estágio de conceito, mas que apesar disso, a qualidade precária da capa do jogo, que já denota ter sido idealizado como uma clara cópia de Pac-Man, nem mesmo foi idealizada pela Phoenix Games, mas sim roubada de uma competição de Ray Tracing realizada anos antes da empresa existir. Isso, por sua vez, reforça mais uma vez a natureza controvérsia da Phoenix Games e seus projetos, mostrando como a reputação terrível que ela construiu no decorrer de sua história foi uma coisa completamente coerente. Mesmo sendo uma empresa controvérsia, é fato que ela acabou deixando um marco na indústria por conta de seus inúmeros lançamentos. Se especula que a Phoenix Games tenha sido responsável por pelo menos 99 jogos publicados apenas no console do PS2, e obviamente todos eles com o mesmo padrão de qualidade que fez ela ser odiada por todos. Pra mim, isso é farm de conteúdo pro Retrotech. Sem shade, é farm de conteúdo. Tipo assim, imagina, já tem 99 vídeo pronto. É isso, foda-se. Ele é o futebol, piada... Meu Deus. Funafk Punk. Vou ter que recuperar minha sanidade depois disso. Não, já vimos coisa pior. O que fica mais ainda impressionante é saber que, mesmo com sua reputação deplorável, a empresa ainda teve coragem de fazer sua participação na E3 dos anos de 2004, 2005 e 2006, o que certamente é uma das coisas mais inacreditáveis quando levamos em conta o que ela representava na indústria. Porém, apesar de seus feitos e inúmeros lançamentos, ela acabou desaparecendo da indústria a partir do início do ano de 2010, quando então veio a lançar o último jogo conhecido até então, chamado O Leão e o Rei 3 para o console do Nintendo DS. Se acredita que o seu desaparecimento repentino se deve por conta da falta de renda da empresa, que culminou na mesma declarando falência em 3 de agosto de 2010. Até onde se sabe, a Phoenix Games era dividida em Phoenix Games BV, Phoenix Games Limitada e Phoenix Games Asia. Dessas 3 empresas, as 2 foram extintas ou desapareceram, e a última, até onde se sabe, ainda continua ativa, mas já não tem a mesma presença no mercado de jogos como antes. Então é sensato dizer que ela é uma empresa que oficialmente já não existe mais. Hoje em dia, a Phoenix Games é tida como uma das, se não a empresa de jogos mais odiada e infame de todos os tempos. Sua trajetória durante os anos em que esteve ativa foi o que rendeu alguns dos projetos mais absurdos que o mercado já viu. E mesmo que durante o seu tempo no mercado ela tenha publicado os piores e mais bizarros títulos, a história dessa empresa é uma coisa que inegavelmente desperta bastante curiosidade. Pois hoje isso é um legado do passado que registra o que foi a empresa de jogos mais infame da história. Pra mim isso é farm de conteúdo. Pera aí que tem mais um pouquinho no vídeo, vamos ver o que vai falar.
E bem, chegamos ao fim de mais um vídeo. Mesmo que em se tratando de uma empresa infame que foi responsável por lançar alguns dos piores jogos do mundo, eu acho muito interessante se aprofundar nesse tipo de assunto e explorar alguns dos conteúdos que marcaram a indústria de jogos de antigamente. Existe muita coisa bizarra no mundo dos jogos, e certamente a Phoenix Games conseguiu deixar o seu marco por se sobressair nesse quesito em muitos sentidos, o que faz de sua história algo no mínimo curioso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha tido uma boa experiência com ele, e se for esse o caso eu peço encarecidamente que você deixe o seu gostei e comente o que achou do vídeo, com certeza vai me ajudar demais. E no mais é isso, espero todos vocês no próximo vídeo, até mais. Bom vídeo do nosso mano, Keifal. E, cara, a Phoenix pra mim vai ser um farm de conteúdo. Então, assim, dá pra gente poder comentar e tudo mais, né? E, então, yeah. E aí, Sara, como é que você tá, minha querida? Você tá boa? Porque eu tô bom. Eu consegui encontrar aqui uma empresa que vai ser um farm de conteúdo, então eu vou pesquisar um pouco mais sobre essa empresa e, cara, vai vir coisa boa pro Retrotech. Então assim, vai vir coisa boa. Então é isso. Vídeo bom demais. Lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição.